bom, pessoal? Professor Eduardo aqui para mais um vídeo. E eu agora nesse vídeo eu vou responder uma pergunta bem importante, que é isso aqui, ó. A ordem importa? Essa pergunta a gente tem que fazer sempre em todo problema. Por quê? Isso é uma das coisas que os alunos mais confundem nos problemas de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, é isso. Identificar quando a ordem importa ou não. Por quê? Isso divide, ao meu ver, os problemas em dois grandes casos, assim. Os que a gente viu até agora, que é permutação, arranjo, permutação com repetição, arranjo com repetição e assim vai. E combinação, que vai ser o próximo que a gente vai ver. A gente vai ver que tudo que a gente viu até agora, a ordem importa. Quando for combinação, a ordem não importa. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer o seguinte, isso então é bem fundamental saber responder essa pergunta. Vamos imaginar 3 pessoas em 2 situações diferentes. Primeira situação, a gente vai formar uma fila com essas pessoas, tá? Então, temos 3 pessoas, uma menininha, uma senhora e um rapaz. O que a gente vai fazer? A menininha está em primeiro, a mulher em segundo, o homem em terceiro. Isso é uma ordem, é uma fila. A menina vai ser atendida primeiro, a mulher em segundo, o homem em terceiro. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar agora as mesmas pessoas formando uma fila em ordem diferente. Primeiro a mulher, depois o rapaz e por último a menininha. Repara que a ordem delas mudou. Agora a mulher está em primeiro. Antes era a menininha. Então, são filas diferentes, porque a ordem faz que a fila se modifique. Então, a ordem que elas vão ser atendidas é diferente. Então, isso aqui são coisas diferentes. A gente diz que a ordem em que a gente bota os elementos importa, pessoal. Então, nesse caso, é tudo que tu viu agora. Arranjo, que a gente viu, os anagramas, né? Os problemas de senha lá, que a gente viu que a ordem muda uma senha e tudo mais. Aí, agora, vamos imaginar isso numa segunda possibilidade. A gente quer formar um grupo, uma comissão com essas 3 pessoas. Então, tá aqui, ó. O grupo da menininha, da mulher e do homem. Aí eu pergunto, se eu falar esse mesmo grupo em ordem diferente, o homem, a menina e a mulher, mudou o grupo? Imagina tu no trabalho na escola, quando tu fala o nome dos teus colegas que estão no teu grupo, pro teu professor, ou no trabalho, quando tu forma uma comissão que não tem cargos, e tu fala pro teu chefe o nome das pessoas da comissão, muda a comissão por causa da ordem que tu falou os nomes? Não. Uma dupla, imagina uma dupla eu e tu e eu. Não é tudo igual? É a dupla, é a mesma dupla, né? Então a gente diz que isso aqui são coisas iguais. A gente diz que nesse caso a ordem não importa, pessoal. Então quando a ordem não importar, a gente vai estar trabalhando aqui numa outra coisa, que não é o arranjo lá, que a gente chama de combinação. Mas vamos ver aqui pelo princípio do fundamental da contagem, como é que a gente calcula isso. Vamos imaginar aqui, ó, vamos calcular esses 2 casos para diferenciar bem um do outro. Primeiro caso, a fila. Quantas filas a gente pode formar? Bom, eu tenho 3 posições, né? A gente já é um problema que a gente já fez. Para o primeiro caso, a gente tem 3 possibilidades. Como eu já usei uma pessoa na primeira posição, sobram 2 para a segunda e só uma para a terceira. Eu tenho 6 possibilidades de fila. Grupo, a gente já sabe a resposta, né? Só tem um grupo possível. Eu tenho 3 pessoas e eu quero formar um grupo com 3 pessoas. Só tem um grupo possível, não importa a ordem que eu falar essas pessoas. Como é que a gente calcula isso? Vamos entender aqui. Vamos pensar o problema da mesma maneira. A gente tem 3 posições. Então, para a primeira posição aqui, ó, eu teria 3 possibilidades. Para a segunda, 5. Para a terceira, uma possibilidade. Só que tem um problema. Como a ordem agora não importa, eu estou calculando as permutações. Eu estou pensando que assim, a menininha, se eu mudar de lugar com a mulher, daria uma coisa diferente. E não é o caso. Então eu tenho que descontar isso. Como é que eu vou fazer para descontar isso? Eu vou dividir pela permutação desses elementos. Quantos elementos eu tenho? 3. Então eu vou permutar 3. 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter 6 dividido por 6, que é o quê? 1. Ou seja, quando acontecer isso, eu tenho que descontar essas permutações das pessoas, né? Porque o que eu estou fazendo é como se eu estivesse contando uma fila. Mas não, eu não estou contando uma fila, eu tenho que contar só uma vez. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que temos 10 bolinhas de cores distintas e queremos colocar 4 delas em um saco. Quantas formas diferentes podemos fazer isso? Primeira coisa, a ordem dos elementos importa? Vamos pensar assim, ó. Se eu pensar bolinha azul, vermelha, amarela e verde e botei dentro do saco. Então tá lá, azul, vermelho, amarelo e verde. Se eu mudar a ordem que eu falo isso, por exemplo, amarela, verde, azul e vermelha, mudou as bolinhas que estão no saco? Não, são as mesmas 4 bolinhas que estão lá no saco. Então a ordem não importa nesse caso. Então vamos como é que a gente vai calcular. Tem 4 bolinhas para colocar no saco. 10 possíveis, todas diferentes. Então eu vou ter 10 na primeira. Já botei uma, para a segunda sobram 9. Para a terceira, 8 e para a última, 7. Só que tem um problema.
Quando eu penso assim, eu estou pensando que nem antes, que nem arranjo, né? E eu estou considerando que quando eu mudo a ordem aqui, é tudo uma coisa. Mas não, essas 4 é uma coisa única. Então, essa minha permutação desses 4 tem que valer só uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso pelo quê? Pela permutação de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Repara, ó, lá era a permutação de 3, aqui é a permutação de 4. Aí vamos simplificar, esse 4 vezes 2 é 8, dá para simplificar com esse 8, e esse 3 com esse 9. A gente vai ficar aqui, ó, 10 vezes 3 vezes 1 vezes 7, embaixo vezes 1, ou seja, 210 possibilidades. Então, viu que mudou um pouco, certo? Mudou aí como é que funciona essa questão aí desse cálculo, mas a gente vai ver isso aí com mais, vamos dizer assim, mais detalhe mais à frente aí.